Fala pessoal! Hoje eu vim compartilhar algumas experiências acerca desse assunto aí do encosto e obsessores. Algumas experiências que eu passei com clientes e quero compartilhar com vocês para que vocês entendam como que é o comportamento dessas consciências, tá bom? O principal é que a gente precisa entender, que todos nós, que eu precisei entender, principalmente no início, que atrair essas consciências mais densas, os encostos, né, mais densos, com vícios, com apegos, é porque eu tinha isso em mim. Então, quanto mais a gente vai para o autoconhecimento, vai percebendo o que precisa ser curado, modificado dentro de nós, mais livres a gente vai se tornando, tá bom? Essa é só a introdução que eu queria dar e vamos para o tema, né? Uma das primeiras experiências que eu tive com a questão de encosto e obsessores foi um cliente meu que a gente fazia esporte juntos e ele estava sempre prostrado. Ele chegava de manhã, né, para todo mundo lá fazer os exercícios e ele chegava prostrado, acabado. Só que eu não tinha essa percepção ainda que eu tenho hoje. E sempre prostrado, sempre desanimado, custando, arrastando, sempre assim. Mas fazia o esporte. Então, com o tempo, ele resolveu fazer umas sessões aí comigo. E antes dele começar a fazer sessões, eu tive um sonho com ele, uma experiência de sonho lúcido no campo energético dele. Um dia eu estava auxiliando ele, falando para ele fazer práticas, as mesmas práticas que me auxiliaram a me tirar desse universo mais denso e me levar para um lugar melhor, com uma energia melhor, uma consciência melhor, uma vida mais leve. Então eu estava passando para ele algumas práticas que eu fazia. Só que um dia eu percebi que ele estava me sugando energia. Então eu resolvi e falei para ele conversei com Deus. Deus, eu não vou ajudar mais essa pessoa, tá? Deus, eu não vou ajudar mais essa pessoa. Eu já fiz tudo, já passei um monte de informação. Tudo que eu tô acompanhando e fazendo, eu passo para essa pessoa. Então eu tenho toda a possibilidade também de fazer a mesma coisa que eu faço, porque é escolha. Ele pode escolher se melhorar. Se ele percebe tanta melhora em mim, ele também pode escolher fazer as mesmas coisas que eu faço. E nessa mesma noite eu tive um sonho com ele. Eu sonhei que que eu tinha chamado ele para fazer várias vezes já sessões comigo e ele não vinha, mas ficava me mandando mensagem pedindo conselho. Aí, não que tenha algum problema com isso, tá bom, gente? Quem manda mensagem me pedindo conselho, não tem problema nenhum com isso. Só que a forma com que ele fazia, eu percebia que eu estava cedendo energia para ele, é diferente, tá bom? Então, eu tive um sonho com ele. Eu sonhei que eu estava numa clínica, assim, de atendimento de pessoas, e eu estava conversando com uma pessoa que trabalhava na clínica, que estava lá comigo na clínica, na recepção. E quando eu olhei para a porta, eu vi que ele entrou pela porta e falou: eu vim fazer as sessões. Aí eu falei: nossa, que legal, que bom que você veio. Finalmente, né? E aí, assim que ele entrou, o tempo de eu piscar os olhos, ele entrou sozinho, mas o tempo de eu piscar os olhos, quando eu olhei de novo, devia ter umas 60 consciências assim, que não eram pessoas que chegaram, né, depois dele, 60 consciências, e ele assim no meio. Só que daí eu já não interagi mais com ele. O que aconteceu? Eu estava lá como observadora. Eu estava observando o que acontecia. E o que aconteceu? Tinha três seres atrás dele e essas outras consciências aí lá no espaço. Esses três seres que estavam atrás dele, essas três consciências que estavam atrás dele, eram homens grandes, fortes, como eu falei para vocês aqui no vídeo anterior. A aparência no plano etérico é a mesma que a gente tem no plano físico. A não ser que essa consciência esteja no plano etérico há muito tempo, ele começa a se deteriorar, tá? Mas essas consciências não estavam nesse grau, não, de deterioração, não. Então, eram três homens grandes, fortes atrás dele, e um deles tinha um ferro pontudo, tipo um arame,
né? E enfiou na nuca dele assim, desse meu cliente. E ele caiu pro chão. E eu olhando aquilo, eu não fiz nada, eu não tive nenhuma atuação. Acho que o que a espiritualidade queria me mostrar era que eu precisava entender o que estava acontecendo com ele e esse universo aí, né? Então, ele levou esse fio na cabeça, esse fio na cabeça, né, essa fincada na cabeça e caiu no chão. E os encostos, aí eles interagiram, falando assim: gente, vamos chamar a ambulância, vamos pedir ajuda, porque ele não pode morrer. E o que eu percebi nessas consciências que falaram que ele não podia morrer? Que se ele morresse, ele ia parar de ceder energia para todas as consciências que estavam em torno dele, que também eram viciadas em alguma coisa que ele era viciado. Por isso atraiu essas consciências, né? E esses 3 seres que estavam atrás dele, que enfiaram o fio e eram homens muito parecidos, a mesma aparência, assim, e que enfiou esse fio na nuca dele, era um arame, assim, né? Com a espessura de um fio. E que ele caiu no chão eram os obsessores. Que os obsessores, como eu falei no vídeo anterior, têm a intenção de destruir a pessoa, tá bom? Essa foi uma das minhas primeiras experiências nesse universo aí, né, do campo etérico, esse universo onírico, e de entrar no campo energético da pessoa. Outra experiência que eu tive foi uma cliente que me acessou, que ela passou por umas sessões comigo, um acompanhamento comigo, e me pediu auxílio para ajudar uma parente dela, uma senhorinha já, bem velhinha. E ela já tinha ido no médico, elas tinham levado essa senhorinha no médico várias vezes, porque ela estava vendo coisas, estava sentindo um monte de coisa, e não dormia à noite, porque estava apavorada, porque cada hora aparecia uma imagem no quarto dela, e isso ela estava ficando muito nervosa e alterada. Então, essa minha cliente me acessou e pediu auxílio nesse aspecto. E eu auxiliei, né? A gente marcou a sessão e fomos fazer a sessão. Quando eu entrei no campo energético dessa senhora, tinha uma entidade, né? Tinha uma entidade ali, cinza. Era uma pessoa, mas ela estava tão deteriorada, ela ficou, era uma pessoa, foi um dia uma pessoa, né? Era uma consciência, né? E ela estava tão deteriorada que ela virou uma bola cinza assim, e estava aqui na nuca da senhora. Então foi feita a limpeza, o corte ali dessa consciência dali, e no quarto dela o que ela via, a entidade que foi me revelado o nome era um saci que pulava assim na casa dela, no quarto dela, fazendo palhaçada, assustando ela, se transformando num monstro. E ela em pânico, e parecia que o quarto estava inundando de água, ela estava assim, sentindo perturbada, estava totalmente perturbada e não dormia. Então, depois que a gente fez todo esse processo, eu fiz toda a limpeza na casa, toda a limpeza no terreno, porque tinha muita energia de morte no terreno, muitos animais, energia de morte de animal. Então, eu fiz todo um processo ali de limpeza energética, ressignifiquei, né, o processo todo. E depois disso, a senhora continuou tendo problemas, porque é uma senhora já de idade, bem senhorinha de idade, né? Para quase seus 90 anos de idade. Ela continuou tendo alguns problemas, mas essas alucinações, o feedback que minha cliente me deu, que não teve mais e que não se sentiu mal mais. E depois dessa sessão, ela passou a dormir, né? Não sei como é que tá hoje, que já tem um tempo, mas ela passou a dormir. Então, isso é muito bom como feedback das sessões, né? É que todo o processo foi removido. Tinha alguns obsessores, e tinha esse antigo, né? Na nuca dela aqui, pregado aqui nas costas, na nuca, que esses têm uma interferência muito forte na pessoa, por muito tempo, porque da forma que ele estava deteriorado, era uma bola cinza, uma gosma, né? E da forma que ele estava deteriorado é porque ele estava ali acoplado há muitos e muitos, muitos e muitos tempos. Não sei determinar quanto tempo, mas é muito tempo. Provavelmente algumas encarnações, tá bom? E essas são 2 experiências que eu quis trazer para vocês, para entender. O obsessor
é o ser que estava na nuca, um obsessor. Ele obsedia tanto que ele chega num ponto de abertura do campo energético da pessoa que ele se acopla à pessoa. E o encosto era esse pestinha que estava lá, esse saci que estava lá, atormentando, fazendo bagunça, né? Assombrando a senhora. E fora todos os encostos que estavam na casa. Então, essa é a definição que eu quis trazer para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Até mais!